Boa tarde, pessoal. Mais um podcast no ar. E hoje nós temos o privilégio de ter um bate-papo com Amarildo Cardoso, que é um cara bem experiente aí na limpeza urbana. E esse assunto é de grande importância para você também que está em casa. Não só você aqui de Chapadão do Sul, mas você que acompanha o podcast Pode Tudo, também aí na sua cidade, tá? Então vamos seguir essa norma, essa regra que o podcast Pode Tudo nasceu com essa intenção de conscientizar a população. De início, eu quero mandar aqui um abraço aos nossos ouvintes. Neo, lá na Baixada Santista, nós temos Cida, Luz em Minas Gerais, Débora Bregueira em São Paulo, Tola em Maceió, o pessoal de Canastra, que mora aqui em Chapadão do Sul, e em outras regiões aí do nosso querido Brasil. Um abraço aí a todos vocês. E também nós temos patrocinador novo aqui, é o vereador Leonardo Henrique, sendo patrocinador do podcast Pode Tudo. Ele que é da cidade de Vitorino Freire, lá no estado do Maranhão, está aqui no Chapadão, nos representando da melhor forma possível. E, de acordo com o nosso bate-papo, falar um pouquinho aí da sua representatividade, dos demais patrocinadores também, como o Supermercado Economia na Rua 23, onde você pode economizar de verdade, o espetinho do nosso amigo Bola, na Avenida Goiás, e também o Agemac Sucata. Nós temos os nossos amigos também contribuindo para que o podcast Pode Tudo permaneça no ar, como o Elivelto Azulejista, deixando marca por onde ele passa aqui no Chapadão do Sul, o Chicão Pintor, nós temos o Antônio Construtor e os demais aí que estão sendo parceiro do podcast Pode Tudo. E voltando ao assunto, aqui com o Amarildo Cardoso, ele que é especialista aí nessa área de limpeza urbana, eu gostaria, Amarildo, que você ficasse à vontade para se apresentar para os nossos ouvintes, né? Pois é, estamos aí, boa tarde a todos os ouvintes, você que está em casa, você que está aí nos ouvindo pelo Brasil afora. Estamos aqui com o nosso amigo Chico para ter esse bate-papo aí, voltado a um assunto que é de extrema relevância, limpeza urbana. Isso é um serviço que está diretamente ligado à qualidade de vida e também à saúde pública. Exatamente. E o podcast Pode Tudo tem o privilégio de ter esse encontro aqui, né? Para você aí de casa também ter um conhecimento a mais nessa área. Por quê? Eu falo isso? Envolve o poder público. E o poder público, a cidade, por exemplo, ela não é construída simplesmente só com o poder público. A sociedade civil organizada também faz parte e é importante nessa área aí, para que a gente possa cada vez mais se aperfeiçoar nesse meio aí, dessa sociedade livre, justa e solidária, como diz a Constituição brasileira. E falando sobre esse assunto, Amarildo, fala para a gente, no geral, existem alguns pilares, né? A limpeza urbana. Então, fala para a gente, você que é experiente, como que funciona no geral. O que é realmente e como que funciona. A limpeza urbana, Chico, ela é dividida em alguns pilares. Por exemplo, que são pilares de extrema importância. Por exemplo, coleta de entulho, varreção de rua, coleta de lixo porta a porta, roçada, jardinagem, asseio dos canteiros, tudo isso está englobado na limpeza urbana. Poda de árvores, tudo faz parte da limpeza urbana. E podemos aqui falar a importância de cada uma na sua sequência. Explica para a gente, por etapa, esses três pilares aí, deixando aqui um resumo. Para quem está em casa, ter uma noção mais ou menos, porque geralmente muita gente se perde, né, nesse conhecimento aí desses três pilares. Positivo. Nós temos, por exemplo, Chico, a coleta de lixo, coleta de lixo doméstico, que é um dos pilares de extrema importância aí para a limpeza urbana. E a coleta de lixo, por exemplo, ela, por lei federal, hoje tem que ser feito em duas etapas, coletando o lixo orgânico, que é o lixo úmido, e o lixo reciclável, que é o lixo seco, para que possa ser dado o destino ecologicamente correto.
Temos, de uma outra ponta, a coleta de entulhos. Também deve ser feita aí pela entidade pública e também deveria ser separado ali os recicláveis dos não recicláveis para que pudesse dar o destino ecologicamente correto, como a lei federal de resíduos sólidos diz. E esta situação ela vai ter um sucesso também com a ajuda do morador, do contribuinte, pois é uma sociedade, é uma responsabilidade que ela é franqueada entre a prefeitura e o morador. A prefeitura com a parte da coleta, a obrigação de coletar e destinar, separar e reencaminhar para as indústrias as matérias-primas, e o morador fazendo a separação na sua residência. Esta é a obrigação do morador, separar e acondicionar para que a prefeitura faça a coleta. Muito bom. E para isso também, como você é um servidor público muito bem conceituado, com certeza aqui na cidade, de Chapadão do Sul, pelo fato de você ser um cara experiente, não só na teoria, mas também você demonstra aí que na prática você não deixa a desejar. Isso é muito bom para uma cidade dessa que cresce cada vez mais. E vem gente de fora e quando vê alguém trabalhando da melhor forma possível, igual você, a pessoa com certeza sai tanto comentando com alguém como se sentindo bem, né? O principal, assim, a principal atividade que, digamos assim, que o pessoal de casa possa entender, que diga, Chapadão do Sul, ela é diferenciada de outras cidades. Fala pra gente a principal atividade que faz com que a sociedade, no geral, se sinta bem, aglobando todos esses itens que você falou. Olha, Chapadão do Sul tem um diferencial muito importante, apesar de que ainda muito pouco valorizado. No estado de Mato Grosso do Sul, Chapadão do Sul é uma das poucas cidades que possui aterro sanitário. Por exemplo, isso é de extrema importância. O governo federal fez uma lei, salvo me engano, a 12.305 de 2010, que fala sobre essa questão do resíduo sólido e as suas responsabilidades. Então, o Chapadão do Sul se atentou, adiantou a essa lei e já fez o seu aterro sanitário. Mas, infelizmente, ainda sendo utilizado de forma incorreta. Precisa se melhorar e muito. E esta melhora depende muito aí do cidadão entender a parte dele e qual é a parte da prefeitura. Muito bem. É, o servidor público ele tem um estatuto, né? Do Do servidor, tem. servidor público. Né? Isso. Esse estatuto, você tem alguma coisa, algum conhecimento elevado que possa passar para a sociedade? Você mostra que você é um cara que está apto para isso, como você está demonstrando sempre aí. Até nos grupos do WhatsApp a gente vê alguém elogiando você. O que, é que você tem a falar a respeito do estatuto, das regras, que faz com que você esteja aqui mostrando realmente, não só na teoria, mas quando sai daqui, você sai para a prática, para o pessoal de casa entender que é importante nessa área aí. Chico, falando do nosso Estatuto do Servidor aqui de Chapadão do Sul, ele é um estatuto que foi muito bem redigido na sua íntegra. Claro que sempre há espaço para que haja melhorias. O nosso estatuto tem alguns pontos que ainda precisa ser melhorado, tem algumas atividades que não tem ainda no nosso estatuto e nem na nossa prefeitura em Chapadão do Sul, mas já estão trabalhando aí em fazer essas adequações para que o nosso estatuto venha a ficar atualizado aí com a atualidade. Amarildo, e nesse caso aí, que a Chapadão do Sul é uma cidade que cresce, né, cada vez Em mais. torno de 7 a 8% ao ano. Aí, assim, para quem trabalha, não só no teu caso aí, mas também assim, para quem está lá na direção como prefeito, né, tem que estar sempre atualizando o preparo e colocando em prática. No teu caso, assim, como que funciona?
Você chega a dar sugestão para o prefeito municipal, os demais que trabalham junto com você? Chico, quem trabalhou comigo já no serviço, comigo eu como coordenador, eu sempre deixei o espaço para que o time possa também participar da administração. Esta é a minha forma de trabalhar com a equipe. Sou bastante enérgico, bastante duro com a cobrança de pontualidade e também com o nosso compromisso como servidor. E eu deixo sempre aquele recado para os meus colegas, para que não precise o chefe ou o diretor ou o secretário que está chamando a atenção, eu digo a eles sempre assim: quando você terminar o seu trabalho, olhe para trás, veja aquilo que você acabou de fazer, avalie você mesmo. Se você avaliar que ficou bom, que você gostaria que fizesse um serviço igual ao teu lá na sua residência, sinal que a população vai gostar, sinal que o nosso secretário vai gostar e que o diretor vai gostar. Assim você não vai ter motivos para ser chamado a atenção. Eu, por exemplo, tenho trabalhado desta forma. Desde quando eu fui diretor do aterro sanitário, desde quando eu fiquei com o caminhão triturador de galhos e agora à frente do serviço da jardinagem do município, eu sempre trabalho olhando com esta ótica. Eu tento olhar, avaliar. Gostei do serviço? Eu pagaria por esse serviço? Gostei. Aí a gente segue para frente. Se avaliar que não ficou com a qualidade desejada, a gente volta e refaz até ficar no ponto agradável. Porque nossa população paga altos impostos e merece um serviço público de altíssima qualidade. Com certeza. Falando um pouco assim sobre o poder público, a sociedade, no geral, que os dois têm que estar entrelaçados um com o outro, tanto na teoria como na prática, né? Como eu falei no início, que a cidade ela não é só construída pelo poder público, mas a sociedade civil organizada também tem o seu papel, que se refere entre direitos e deveres, né? Exatamente, é isso. A gente vê que existe uma necessidade, muitas vezes, de uma educação ou reeducação, que é o que precisa em todos os setores. No caso, você acha que a sociedade, né, para fazer também sua parte, precisa de uma conscientização do poder público para que a sociedade também contribua da melhor forma possível? A questão do resíduo, da escolha, de separar, né, para deixar a cidade também de uma forma consciente em todos os sentidos? Chico, você tocou em dois pontos que eu acho interessante. Você falou no começo da sua fala a questão de educação e depois você falou a palavra conscientização. Eu fico com a segunda palavra, com conscientização. Por quê? Eu penso que a educação nós recebemos em casa. Os nossos pais nos educou, ensinou, deu os ensinamentos, né? E quando cai aqui para a nossa sociedade, nós temos que conscientizar do mal que nós vamos causar para a natureza, para a cidade, para o nosso vizinho, né? Até mesmo para os nossos próprios filhos com a nossa ação de não separar o lixo, de jogar o lixo em qualquer lugar. Então, assim, é mais conscientizar do que eu posso fazer para contribuir. O que eu estou deixando a desejar da minha parte? Será que eu estou sendo consciente com as minhas cobranças? Será que eu estou cobrando certo? Será que eu fiz a minha parte para cobrar a parte do outro? Você entende? Então eu vejo que o Chapadão do Sul hoje não toda a sociedade, mas alguma parte da sociedade, uma pequena parte, tem cobrado muito e tem feito pouco a sua parte. Esse é o nosso grande defeito hoje da sociedade organizada. Infelizmente, algumas pessoas preferem mais cobrar do que olhar para trás se realmente fez a parte dela. Muito bom. Em relação às normas regulamentadoras, Mario, acredito que você deva ter um pouco conhecimento sobre isso, que envolve as regras, né, que envolve as normas que a gente tem que seguir. No caso, sociedade, o servidor público e o poder público,
Você acha que o que é que precisa para ter entre esses três laços aí, além de uma conscientização maior? Chico, eu penso assim, ó, a administração pública é uma administração que ela tem que ser continuada, ela não pode parar, né? Troca-se o prefeito, troca-se o presidente, troca-se o governador, mas não pode ter interrupção na administração. Então, o que eu penso é que nossos governantes, as nossas autoridades eleita pelo voto popular, deveriam ter um pouco mais de consciência na questão de ver aquilo que está dando certo, que a população está colhendo bons frutos e continuar e melhorar, né? Muitos governantes têm feito assim, se elegem, depois de eleito vai lá e interrompe um serviço para reinventar aquele serviço que está dando certo. E aí a sociedade passa a colher maus frutos desse serviço. Eu penso que na referente à limpeza urbana, é um serviço que tem que ter conscientização continuada. Independente se foi o Chico que criou a ideia, se foi o Amarildo que criou, quem foi, deu certo, vamos melhorar aquilo que está dando certo, trazer mais novidades e mais conscientização para as pessoas. É isso que tem faltado. A população vinha ajudando muito aí o serviço público. Aí teve uma interrupção de conscientização, ficou uma falha, e aí o pessoal começou a descartar em qualquer lugar. Quando você faz um cronograma de coleta, você não pode falhar com ele, porque a população se programa, se organiza para aquele dia. Aí chega no dia, não acontece o serviço. E aí começa a ficar a cidade suja, começa a população a reclamar, começa a piorar a qualidade de vida, o nosso visual, o nosso dia a dia fica prejudicado. Então, assim, população vai descartar seus resíduos? O que você deve fazer? Primeiro, procura a entidade pública através da ouvidoria, veja ali qual é o cronograma que tem para o seu bairro e a partir daquele cronograma você faça os seus descartes. Não assim, ó, por exemplo, a coleta vai ser daqui 2 semanas. Ah, não, então já vou pôr para fora o lixo hoje. Ou seja, se você colocar o lixo hoje, vai ficar 2 semanas o lixo ali na porta, dando a impressão que o serviço vem sendo mal executado. E muitas vezes acontece assim, passa as equipes trabalhando, fazem o trabalho super bem feito, quando olham para trás, já está a população jogando o lixo de volta. E aí, como que faz? Né? Como que faz? Para o serviço, volta para consertar aquele, ou segue dando andamento no cronograma? Interessante isso aí. Amarildo, para a gente terminar esse nosso bate-papo, não se prolonga muito, você já resumiu tudo aí em poucas palavras, com esse tempo curto que a gente está aqui. Eu quero deixar você deixar as suas considerações finais, talvez você queira acrescentar alguma coisa a mais, ou esqueceu, talvez, né, que um empolgamento assim, a gente conversando, talvez a gente esquece de alguma coisa. Falar sobre limpeza urbana, Chico, é gostoso demais. A gente tem assunto para conversar. Exatamente. Quase o dia todo. Vai cansar o ouvido do ouvinte, né? Mas deixa aí suas considerações finais para a gente terminar esse nosso bate-papo com chave de ouro. Agradeço a você pelo espaço. A você que está aí nos assistindo, que você ouça aqui o que nós conversamos. Se gerou alguma dúvida em você, deixa aqui uma mensagem com o Chico para a gente abordar alguns temas específicos, tendo em vista que limpeza urbana é muito amplo. Sim. Eu gostaria que falasse com a gente referente somente à coleta de entulho. A gente faz um podcast falando somente a coleta de entulho. Eu gostaria que falasse somente a coleta de lixo doméstico, como separa, como coleta, como se descarta. A gente faz um podcast referente a partes específicas, tá bom? A você um grande abraço, ficam todos com Deus e estaremos aqui à disposição de vocês. Eu quero aqui, para terminar, agradecer também a você que está em casa e agradecer a você, Amarildo. Forte abraço. Pela boa recepção. Obrigado, seja bem-vindo.